Fala galera, estamos ao vivo em mais um Podset e hoje com um convidado especial nesse episódio maravilhoso, nosso amigo Thiago Figueiredo. Meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Hoje nós vamos compartilhar algumas histórias inspiradoras, alguns projetos e eu tenho certeza que vocês de casa vão acompanhar essa história e vão trazer insights para colocar na vida de vocês também. Tiagão, vamos iniciar pelo começo, me conta um pouquinho sobre a tua história de vida. Isso está sendo até uma... Estou até desconfortável na cadeira, uma pergunta dessa, né? Cara, porra, contar minha história toda, eu não sei nem por onde começar, né? Mas falando de empreender, né? Assim, eu acho que a primeira motivação de empreendimento e uma experiência que para mim foi muito marcante, eu tenho que voltar lá para o 92, 97, 6, 97. Nessa época eu tinha... não, aliás, foi 95. 30 anos atrás. 95. Nessa época eu tinha 13 anos. Tava nascendo. Era. Pois é, com 13 anos eu tive assim minha primeira real experiência com empreendimento e com um cara que para mim é uma referência de empreendedor que eu tenho. Um cara muito massa na minha vida. O que rolou? Eu sempre fui muito comunicativo e tudo, tá? Na escola eu tinha amizade com a galera mais velha, com a galera mais nova. E eu tinha um amigo que desenhava bem pra caramba. E às vezes eu, no final da aula, esperando os pais, na hora do esporte, a gente ficava trocando uma ideia e eu ficava observando o cara trabalhar os desenhos. Eu achava aquilo bem interessante. E a gente conversava muito sobre música. Eu sou muito apaixonado por música, né? Tocar algum instrumento? Cara, eu tentei ser músico. Isso faz parte dessa história, mas Sim. eu desisti muito cedo para entender. Eu arranho na bateria. Eu sou instrumentos de corda. A gente está no Instagram, se segue, né? Você vê que vez ou outra eu posto assim no Stories uma sequência de música, reggae ou rock, ou músicas que jazz, tudo que de certa forma me influenciou e que faz sentido para mim. É um pouco de MTV ali da minha época, né? Quando nos primórdios. E aí eu lembro que esse cara estava com CD e vale ressaltar que ele não era da minha turma. Esse cara era umas 2 turmas na minha frente. Eu estudava com a irmã dele. O nome dele é Gabriel, o nome da irmã dele Júlia. E eles eram de outro estado, né? Acho que São Paulo. E ele me prestou um CD do Rolling Stones, Satisfaction, acredito eu. E eu levei esse CD para casa. E esse CD sumiu na minha casa, eu nunca escutei, cara. E nessa época a gente estava vivendo um momento bem conturbado, assim, que meu pai tinha uma sociedade com o irmão, numa indústria e uma rede de lojas de colchão. E eles estavam vivendo um momento bem complicado na sociedade, a empresa estava se desfazendo, cara, tinha um monte de coisa que estava sem sentido, estava rolando uma auditoria de uma outra rede de lojas que era do irmão do meu pai, que era sócio dele, com alguns gerentes. Era só loucura. Então o clima lá em casa estava tenso, era um quarto com um monte de caixa de contabilidade. E eu, porra, vou falar que sumiu um CD, tu é doido, meu compadre, vou nada. Não tem como eu contar um negócio desse em casa. Rapaz, aí eu fiquei quebrando o canto na escola para esse Gabriel umas 2 semanas ou 3 semanas me escondendo no recreio. Eu, caralho, pai, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar esse CD? E aí foi aproximando das férias, assim, eu lembro que uma semana antes de começar as férias, o Gabriel me encontrou assim, pô, meu CD. Eu falei, caraca, meu irmão, eu tô quebrando o canto, fugindo de ti, mano. Eu tô assim com medo de encarar essa situação e tudo, mas teu CD sumiu. Eu quero meu CD e tal. Eu falei, tu vai ter teu CD, cara. Vai ter teu CD. Não, fala pro teu pai, tua mãe, tu é doido, tu não tá entendendo, não tem como eu conversar isso em casa, não. Mas fica frio, meu irmão, ó, as férias estão chegando, eu dou minha palavra, quando voltar as férias, vai ter teu CD na mão, meu irmão. Tinha 13 anos na época. 13 anos. Aí meu plano, pô, eu vou
vou sair para lanchar, alguém vai me dar uma grana em algum lugar, vou guardando esse dinheiro e tal. Não é possível que no final das férias eu não consiga comprar esse CD, né? Aí começou as férias, esse clima lá pesadão em casa, vou ficar a mula, meu irmão. Eu e meu irmão, a gente pegou as mochilas, botamos um Super Nintendo dentro, que era um videogame que a gente tinha, umas mudas de roupa, lá fomos para a parada, descemos para casa do nosso avô, lá no Apeadouro. Aí, pô, meu avô é empresário, esse cara que para mim importante, saiu da... A história do meu avô é uma coisa linda, Inspiradora, né? inspiradora, pô, fantástico. E aí, juntava os primos, botava-se um monte de colchão numa sala grande que tinha, ficava um televisor, a galera ficava bagunçando até tarde, ia dormir, acordava tarde. E eu acordando cedo, né? Acordei um dia, olhei meu avô todo pronto para trabalhar. E eu, pô, é tudo calmo, cara, tudo organizado. E, pô, os caras, pô, posso trabalhar com o senhor? 13 anos. Posso ir lá? Aí ele, rapaz, se você não demorar a se arrumar, você pode. Cara, eu corri e tal e fui pra loja com ele, né? Chegava lá, tinha uma bomboniere no escritório, metia a mão, ficava chupando balinha e tal. Aí ele queria ficar do lado dele, olhando o dia a dia dele. Aí ele começou a precisar atender gente, abrir correspondência e tal. Ele, meu filho, vai lá pro salão. Nessa época tinham 4 vendedores numa loja chamada Casa do Fazendeiro, lá no Caminho da Boiada. Essa loja foi até fundada no início de uma sociedade do meu pai com ele. E aí meu pai saiu da sociedade, montou essa fábrica, essa rede de colchões com o irmão. E meu pai era, no caso, meu pai é casado com a filha mais velha desse meu avô, né? O avô materno. Aí eu fui para lá, ficava olhando e tudo, e comecei a querer ajudar, né? Comecei a querer ajudar, curioso, queria entender. E tinham 4 vendedores na época. Minha avó era um financeiro lá dentro, acho que tinha uma pessoa no caixa. E aí fiquei pentelhando lá uns 3 dias, querendo ajudar, querendo ajudar. Aí, depois de uma semana, indo todo dia, meu avô chegou, meu filho, aqui, ó, isso aqui é um bloquinho, se você vender, você anota, você faz uma assinatura em um visto, e aí a gente vai pagar as comissões, se você ficar vindo até o final do mês. A comissão? Eu vou ganhar por isso aqui. Vou conseguir Massa. pagar o Não CD. pensei nisso na hora, não pensei nisso na hora. Eu tava me amarrando no que eu estava fazendo e ainda ia ganhar. Eu lembrei até de uma entrevista do Toquinho, que ele disse que no primeiro festival que ele foi, ele se amarrou, fez o show, quando terminou, ele recebeu, ele, pô, ainda estou ganhando por isso aqui. A ideia que veio na minha cabeça, assim, se tiver uma referência, é mais isso, né? Aí eu, pô, massa. Aí comecei a querer atender todo mundo. Cara, no segundo dia, o clima ficou pesadão. Os vendedores, todos querendo me limar. Peguei, tinham escondido meu bloco, não sei o quê. Pô, ficou pesado mesmo. Aí no final desse dia teve uma reunião e eu não pude participar. Não soube o conteúdo dessa reunião, até um dos participantes, que era um dos vendedores, me contar isso tem 15 anos, 10 anos atrás. E, pô, Ou seja, depois de 20 anos. foi, a sacada do meu avô dessa reunião foi muito legal, foi muito massa. Mas aí eu fui para casa, não comentei nada com meu avô, o dia tinha sido pesado mesmo, por um guri de 13 anos, pegando pressão de 4 vendedores querendo limar o cara do salão de vendas, né? Aí dormi, reflexivo e tal, chegou no outro dia, acordei cedo, mas Resiliência. não botei a roupa. Fui lá e tal. Meu avô, o que foi? Você não vai trabalhar hoje não? Eu falei, não, vou ficar aqui, vou brincar. Ele, não, rapaz, vamos, eu lhe espero. Por favor, me espera. Me arrumei rapidão, cheguei lá, ninguém. E aí, Thiago, tá aqui teu bloquinho e tal. Todo mundo tinha mudado, né? Foi legal. Aí terminei o mês. Recebi na época pouco mais do que um salário mínimo, com 3 semanas registradas de venda. E os vendedores, depois disso, me assessoravam na venda e assinavam na minha nota também. E aí
ficou tudo certo. Peguei meu salário, Comprou o CD. aí estava na casa do fazendeiro, sempre gostei de animal, cachorro, tinha uns cachorros, uns filas enormes na casa. Comprei uma coleira, porra, lindona pro meu fila. E fui pra Mesbla. Não, fui pra Mesbla não, minto. Fui na Vidal, comprei uma carteira, deu dinheiro, uma carteira de couro, e fui pra Mesbla. Aí, pô, cheguei na Mesbla, meu. O CD era 40%. CD caro. Era caro, o CD era muito caro na época, cara. Absurdo. Tá por fora. Tu tava nascendo nessa época? Tava nascendo nessa época. Tá por fora. Meu irmão, aí eu comprei esse CD com. Mas eu tenho que comprar. Aí eu, pô, comprei esse CD desse preço, eu não vou comprar um pra mim. Fui pesquisar ali nas promoções. E tinha umas promoções que tinham os lançamentos, um encarte muito específico, personalizado, duplo. Cara, era um desses CD. Porra, negócio. Eu não tirei nem do plástico, eu devolvi pro cara no plástico. Aqui, ó, CD. E comprei um do Joe Satriani, que eu tocava guitarra, violão, chamado Surfing the Island. E foi, pô, esse CD, ao invés de me motivar, ele me desmotivou a tentar ser músico, tá? Eu escutei o cara e falei, caraca, Impossível chegar a esse nível. meu, cara, você é comerciante, que eu me amarrei, vou ter música como hobby, que empreender, meu irmão, é massa. E daí eu decidi que na minha vida eu ia ser um empreendedor. Eu sou apaixonado por empreender, apaixonado por pessoas, por ver como essa dinâmica acontece. De lá pra cá, sempre empreendeu, desde os 13 anos. Trabalhei em alguns empreendimentos da família e tenho feito alguns investimentos pessoais desde 2017. Eu investi numa hamburgueria com um cara que na época era um amigo. Ele foi um fornecedor de móveis projetados para uma empresa da minha mãe. Eu trabalhei bastante tempo. E, pô, ver como ideia massa e tudo. Eu sempre acreditei muito em pessoas e fazer a parada acontecer. E a gente montou uma rede de lojas. Foi legal o negócio, mas a sociedade não fluiu. A pessoa não queria que fluísse, e aí eu também virei as costas depois de um tempo, quando eu percebi que a dinâmica era tóxica demais. Eu falei, E aí, eu acho que essa empresa até hoje existe, torço para que se perpetue, a gente não entra em nenhum empreendimento pensando em não perpetuação. Então, eu sinto muito quando isso não acontece, torço para que aconteça. Mas eu empreendi e saí. E depois disso, empreendimento pessoal, eu estou fazendo alguns, né? Eu sou apaixonado. Deles é a questão do judô também, que a gente tem. Isso é uma paixão A e gente um vai falar projeto. já, eu quero que a gente dê uma ênfase legal nele, porque eu acho que é um assunto bem interessante pra gente trazer também. Legal, pois bora falar disso, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que realizar na vida, né? Fora que eu acredito que as artes marciais ela ensina muitas coisas, muitos princípios importantes para a vida do ser humano, né, Sim, Thiago? sim. E confesso que, por exemplo, eu demorei muitos anos na minha graduação. Um dinossauro na UFMA, como falo, eu sou formado em Relações Públicas, como você anunciou lá. Diria que estou mais especializado em gestão, apesar de não ter concluído a minha pós lá na FGV, por conta até de comecei esse empreendimento e tudo, acabei dando uma relaxada mesmo. Fiquei devendo lá 2 disciplinas para... até, será que eu consigo? Pô, galera, dá uma ajuda para eu terminar essas 2 disciplinas lá e concluir essa pós lá. Trabalhei em empresas que me ensinaram muito ao longo da vida. Minha família minha família materna, principalmente de empreendedores, são pessoas que eu admiro muito. Meu avô, como eu falei, não sei se você sabe quem é Vieira Brasil. Ele fundou a Terra Azul, que é a Casa do Fazendeiro, que é a Terra Azul, fundou a Potiguar também. Trabalhei na Potiguar durante... então por isso que também é familiar. É por isso?
Tu é irmão do Márcio Brasil. Não, cara, eu sou Não. sobrinho do Márcio Brasil. Cara, parece demais. Parece demais. Uma vez eu olhei Tu ele. achou? Eu olhei ele A num galera evento que eu confunde a fui. gente, cara. No evento que eu fui do Fernando Coelho. Aham. Eu olhei ele lá. Cara, parece pra caramba, parece demais. Ele é meu tio, cara. E uma das E é fera, pessoas. viu? E uma das pessoas mais importantes que tenho na minha vida. E um dos assim. caras mais humildes que eu conheci. E assim, eu conheci que eu digo foi só uma conversa rápida. Eu Sim. lembro. Sou muito fã dele, cara. Eu conheci ele assim, uma conversa rápida. Aí um amigo meu falou: Gustavo, aquele cara ali é o dono da Terra Azul. Aí eu fui falar com ele, era mais novo, uns 3 anos atrás. Fui falar com ele, pedi uma oportunidade pra ele, inclusive, pra palestrar na época. Aí ele, cara, tu foi muito corajoso. Eu falei, cara, mas ele foi tão simples comigo, tão tranquilo, tão humilde. Ele é mesmo o dono da. Eu duvidei na época, né? Sim, Então, sim. assim, eu percebi um cara humilde e um cara com uma história incrível, né, Tiagão? Pô, como eu te falei, né, cara? Quando do meu avô, da família. Massa. O que mais que eles te ensinaram, assim, que tu pode trazer como ensino? Porque o empreendedor, ele sempre tá na zona de desconforto, né? Acho que é algo que as artes marciais também nos passa é isso. Mas, peraí, bora focar. Vamos falar de uma coisa, Primeiro de das artes outra. marciais, para depois essa outra pergunta. Pois é, como eu te falei, o jiu-jitsu é uma coisa que eu levo na minha vida há muito tempo. Desde dos anos 90 eu comecei a primeiro ingresso em artes marciais. Na época o jiu-jitsu era muito marginalizado. E aí meus pais na época não apoiaram a ideia, eu não tive financiamento para academia, não consegui treinar oficialmente nessa época, mas quando 2000 eu terminei o ensino médio, prestei vestibular para comunicação social na UFMA, passei, e aí tinha passado na época para o segundo semestre, acabei sendo chamado para o primeiro. E aí quando eu passei, eu pedi um emprego para a galera lá, para meu avô. Eu queria trabalhar lá na Terra Azul também, fui pedir uma oportunidade. Na época ainda era a casa do fazendeiro, que era onde eu tive o contato, conheci a mercadoria e tudo. E ele sempre com a sagacidade dele. Eu vou até fazer um parênteses nesse ponto para contar o que rolou na reunião lá. E essa reunião, o que rolou? Ele é muito sagaz, cara. Os vendedores chegaram e viram, ó, tá dando certo não, cara. Por que não tá dando certo? O neto aí. Por que não tá dando certo? Tu tinha ainda 13 anos na época. Isso é aquela reunião. Ele, olha, seus amigos chegam aqui, acham bonito seu neto tá atendendo. E eles querem comprar com seu neto. E Indica a aí, nossa venda. ele não precisa, a gente tem família e tal, não sei o quê. Meu avô escutou todo mundo, ele, uma sabedoria peculiar, meu irmão, que ele é. Pois está tudo errado. Está tudo errado. Primeiro, o Thiago ainda é um garoto. Nem rapaz é, que nem 16 anos ele tem. Então, segundo, ele é meu neto, eu estou gostando de ver ele trabalhar e tudo, e eu estou achando isso legal. Mas ele não foi treinado por fornecedores. Ele não tem treinamento técnico de venda. Então, se ele está atendendo esses clientes, a gente está perdendo negócio. Vamos fazer o seguinte: quando ele estiver atendendo, se ele estiver realmente atrapalhando e vocês ocupados, vocês ajudam ele a vender, dão um visto na nota, eu pago as 2 comissões, que ele está me fazendo gosto. Então, essa foi a reunião. Por isso que teve Por aquela. isso que teve um dia que eles. Entendeste? Aí eu fui lá, eu queria uma oportunidade aqui e tal. E meu filho, vamos fazer o seguinte. Por favor, hoje tem quanto? Em 95. Hoje é aniversário da minha avó, 85 anos. Parabéns, vó, te amo. Caralho. E aí ele me falou, meu filho, a casa do fazendeiro é uma empresa pequena, mas a Potiguar está crescendo muito. Célula, outro tipo. Um irmão mais velho do que Márcio, e são 6, né? Minha mãe é a filha mais velha.
ele tem muita habilidade, é muito competente. Seria muito bom que você trabalhasse com ele. Eu fui trabalhar na Potiguar. Só que eu cheguei lá e falei, cara, não conheço nada, tio. Mercadoria. Não conheço absolutamente nada. Então, o melhor lugar para você aprender mercadoria é você ficar atrás do caixa. Você vai ver o que sai, junto com o que. Junto com isso você vai estar embalando, né? Se você tiver dúvida, você vai nas prateleiras depois, leia os rótulos, as embalagens, começa a entender isso aqui e ao mesmo tempo você vai ser o olho da gente ali para não deixar a galera roubar, não deixar isso. Então ele me botou numa posição estratégica, assim, já mostrou de cara a sagacidade dele, né? De onde eu poderia melhor aprender. Sim. E poderia também contribuir para um controle, uma coisa efetiva, né? Aí eu peguei minha primeira remuneração, atravessei a avenida e tinha uma academia chamada Razões do Corpo, de um fisiculturista chamado Rogério Pressotti, grandão e tudo, e lá tinha a academia do mestre Jairo Vidal. Eu fui na recepção, ó, quero me inscrever no jiu-jitsu. Aí eu acho que foi entre 2001 e 2004, eu treinei, mas sempre no segundo semestre não tinha muita frequência, eu não ia nos treinos de graduação e nas competições que nessa academia, na época, era muito importante. Então, eu não me lembro, o mestre Jairo nunca me deu grau, mas eu treinei durante algum tempo, assim, né? 3, 4 anos, e depois parei, mas sempre tendo contato. Todo ano eu tinha algum contato com jiu-jitsu, até o final de 2013. Quando foi no final de 2013, eu retornei, voltei a treinar. Um amigo, porra, agradeço ele até hoje, falo para ele que muito grato pelo convite, através das redes sociais, ele curtindo as fotos, ele me perguntou, cara, pô, tu gosta de jiu-jitsu, cara, tu sempre gostou, nunca mais tive em tatame, nunca mais. Vem treinar, cara, passa aqui um dia e tudo. Aí eu fui lá, mas vou voltar. Aí voltei, treinei com ele até 2016, que é Batatinha. Em 2016 eu saí da academia deles e fui para a academia onde ele treinou, onde ele começou, o Mestre James. Não conheci o Mestre James, fiz uma amizade, hoje o Mestre James é meu amigo. Estou muito grato dessa minha trajetória no jiu-jitsu, tem me levado ainda na faixa azul para a academia do Mestre James. Eu pude me formar realmente no jiu-jitsu com o Mestre James, é um cara que eu admiro demais. E quando foi há 2 anos atrás, nós começamos um projeto, eu com interesse em colocar meus filhos para praticarem, querendo facilitar isso. No condomínio onde eu moro, ali na Ponta da Areia, um condomínio com 400 apartamentos, e os moradores já tinham feito uma força de comprar um tatame, depois doaram para o condomínio. Tem um professor de judô lá, tinha alguns outros professores. Aí eu pensei, cara, na verdade o mestre James, Faz sentido, né? o mestre James a gente conversando uma vez, depois no treino, como eu te falei, ele é meu amigo, então a gente conversa pra caramba, ele, cara, que tal a gente fazer um projeto lá dentro do teu condomínio e tal? Eu falei, pô, mestre, maravilhoso, eu faixa marrom, né? Quero muito aprender a dar aula, eu gosto muito dessa questão de transmitir conhecimento realmente, como você. Pô, que oportunidade maravilhosa. E aí começamos. Para os meus filhos, na minha ideia, meus filhos serem alunos. Formei um grupo de pessoas conhecidas que já tinham esse interesse. Léo, que é um amigo meu, que vai ser graduado, não se fala, né? Mas está treinando comigo já há um bom tempo. Os filhos dele, os 3 filhos. Sim. E hoje circula em torno de uns 20 alunos lá, mensalmente, assim, a média que temos lá de alunos hoje. E esse projeto começou há quase 2 anos. No meio do ano, o mestre disse que eu estava pronto. Falei, tá pronto. Como eu falei, pronto? É preta, mestre, tô zoando. Ele falou, A marrom é a que antecede a preta. Poxa. Não, quem sabe é ele. Falei brincando, se é só a zoação mesmo, mas ele disse que eu estava pronto lá como professor. Não, mas um aval de um mestre já é algo muito significativo, com certeza, né, E, Thiago? e para mim é do mestre, né, cara? Meu mestre mesmo.
Então, pô, respeito o mestre James, assim, de uma forma, Isso é tiro o outra, fazendo aqui chapéu. um parênteses, isso é outro ponto importante do esporte. O esporte ele passa esse princípio da honra, de Sim, você honrar as autoridades. É um princípio bíblico, é um princípio judaico, é um princípio que realmente quando você obedece esse princípio, as coisas fluem de uma forma tão natural na sua vida. Isso é um exemplo, cara. O esporte ele traz isso pra gente. pois é. E aí esse projeto, obrigado, cara, obrigado pelas palavras. Só para não perder a conexão do fio da meada e a gente não sair do empreendedorismo e que eu falei que eu acho que todos devem ter esse projeto, para além de ser uma escola, do projeto de, pode se considerar de ter alguma renda e tudo. A minha ideia é ter até uma renda que seja, mas um projeto de aposentadoria no meu caso, porque não me ocupa muito tempo do meu dia produtivo, são em horários específicos da noite. Eu estou fazendo uma coisa que eu amo, que me dá qualidade de vida, me conecta com pessoas, me conecta com uma rapaziada que está evoluindo, crescendo. A gente está vendo esse ser humano sendo forjado ali, suor, lágrima. Pô, isso para mim é encantador. E eu fico me imaginando daqui a 10 anos nesse projeto, formando já faixas pretas, há 10, 12 anos. Isso crescendo, essa sementinha florescendo e isso funcionando como um projeto de aposentadoria com qualidade de vida. Você monta a sua renda do seu risco, aí do que você fez, ou se você foi funcionário público e tudo, mas a gente tem um projeto ativo, né, de aposentadoria, alguma Com coisa que certeza. ele traga bem-estar, qualidade de vida, porque trabalhar não precisa ser exaustivo mentalmente. Sim. O tempo todo. Você pode tentar encontrar algumas coisas que te tragam essa. Esse amor, né? Como você falou aí no começo. Poxa, eu vou fazer isso, eu vou receber dinheiro. Pois É é, tão bom quando a gente trabalha. Hoje, meu sonho sempre foi palestrar. Falei ali em parte 2 que eu palestro desde os 14 anos. E eu lembro de fazer orações, falava assim: Deus, meu sonho é palestrar para muitas pessoas. Eu amo fazer palestras, eu amo pregar a palavra, eu amo participar de momentos assim de palestra. E quando começaram a me chamar, empresário há 6 anos atrás, dono de farmácia, falou assim: eu quero que tu palestre na minha empresa sobre vendas. Eu ainda vou te pagar. Eu pensei, poxa, eu ia sem precisar me pagar, ele vai me pagar. Então, quando você faz o que você ama, as conecta, coisas né? fluem. Conecta. Como eu falo, eu não trabalho, eu me divirto palestrando, fazendo um treinamento. É algo assim que é marcante para mim. E é muito bom, como tu falou Pois assim. é, e isso é um dos projetos que é uma das coisas que me motivam nesse projeto, além de ser coisa que eu realmente amo, né? E aí a gente estava falando sobre a Ilha Games, né? É uma outra coisa que eu tô. Como foi que nasceu essa ideia? Cara, quando eu estava saindo desse empreendimento da alimentação, eu entrei pela porta do investimento. Hoje eu tô de novo tentando fazer uma coisinha disso, mas porque também sou apaixonado por gastronomia, adoro cozinhar. Estou lançando um produto também Sim. e não para, né, cara? É, mas aí Na verdade, o empreendedor nunca vai parar. A mente dele nunca para, né? Tipo, aí é. mas uma coisa que me deixou muito curioso foi a dinâmica do mercado digital. Cara, tudo que eu já fiz hoje de negócio, em todos os negócios que eu já me envolvi, seja ele varejo, comércio, ou seja, indústria, que seja, quando você está girando, você precisa da pessoa gerenciar estoque, né? Tem um monte de coisas que vão ali aumentar as despesas na hora da sua DRL, diminuir aquela última linha lá do resultado. E essa dinâmica digital tem a questão da escalabilidade. Então, isso aí é algo que me chama a atenção. Linko isso com uma oportunidade que veio através do jiu-jitsu, que eu conheci, que estava com esse projeto no
um jogo na época de tabuadas, e ele precisando de um apoio, risco baixo, assim, o custo inicialmente conseguia resolver, estava alcançável. E a questão do jiu-jitsu deu uma liga, né? Faixa preta, meu amigo, a gente, vez ou outra, marcava um treino na casa dele, eu não sabia nem que ele tinha esse projeto. Aí quando ele falou, isso já era algo do meu interesse, eu falei, deixa eu entender um pouco melhor sobre isso aqui. A gente começou a conversar, e aí a gente começou a implantar esse jogo como piloto, né? Agora a gente precisa fazer o piloto, fazer ele rodar, vão aparecer os erros e tudo. A gente conseguiu colocar ele em umas escolas privadas aqui e conseguimos colocar lá na Escola Caminho das Estrelas, lá em Alcântara, dentro da base. E lá a gente conseguiu parceiros fundamentais, estruturar o nosso negócio para ampliar essa dinâmica de sair só do numeramento e entrar estruturado na parte do letramento. A gente está lançando umas coleções, fico até orgulhoso em falar, da parte de alfabetização. Uma, a gente passou num tal do Sebrae, a gente com consultoria e tudo, e a gente precisava entregar entregável, ele se chama Xiena, que é como os povos originários chamavam a terra aqui no Brasil. E aí são 4 lendas da Amazônia, mas não é a lenda pela lenda, é a lenda com esse enfoque alfabetização. Então a gente usa ferramentas como a taxonomia de Bloom para criar as múltiplas respostas e tudo lá, e com foco na alfabetização. Então a gente está lançando essa coleção com essa mesma pegada. A gente está lançando grecas, que são da mitologia grega. Estamos lançando Nordics, que é das mitologias nórdicas. Temos algumas parcerias de joint venture tem um projeto com pessoas com autismo, temos alguns jogos sendo desenvolvidos em joint venture, e tem alguns na gaveta já pensando também numa outra modalidade de remuneração do negócio, uma pegada mais comercial e tudo. Já estou também desenvolvendo isso com um outro estúdio. Esse é um projeto que eu estou tocando até pessoalmente, porque eu estou querendo gerar receita e fazer essa dinâmica acontecer para além dessa parte de alfabetização. É um projeto que ainda está embrionário, né? A gente tá tentando tracionar e virar agora. A chave tem que virar até dezembro. A meta é virar até dezembro essa chave. Conseguimos agregar pessoas fundamentais. Hoje a gente tem um dos sócios, já trabalha com educação também. Ele já tem uma empresa chamada Ame Educação, Ame Mais Educação. Já tem livros didáticos, já tem um mercado aí dentro do Maranhão. A gente vai tá juntando pessoas realmente importantes para fomentar esse negócio. É interessante um ponto, porque eu sempre falo aqui no podcast que o podcast é um local de conexão, como eu te falei no início, né? Um local de conhecer pessoas, conhecer histórias, conhecer negócios. E outro local muito bom para a gente fazer conexões é no esporte. Eu sei Sim, que a dona do Vila, André Goulart, é a dona agora eu esqueci o nome da empresa dela. Ela tem uma empresa aqui e ela falou que a importância do network dentro do local do esporte, né? Que é um local onde é um local leve, é um local que tem interesse, porque às vezes a pessoa confunde esse network, essa conexão com o jogo de interesses. Mas quando você é genuíno com a sua conexão, quando você é uma pessoa genuína, as coisas fluem melhor. E no esporte, assim como no evento, em algum local onde você frequenta constantemente, as relações nascem, né, Tiagão? Como foi com o teu sócio? Já conhecia ele, tinha uma relação de e o amizade. jiu-jitsu, o tatame não mente, sabe? A gente, ah, Vocês têm um discernimento maior para vocês entenderem quem é a outra pessoa. assim, o tatame não mente.
Claro que as pessoas se decepcionam e tudo, mas dentro do jiu-jitsu, não importa se você é delegado, se você é um faxineiro, se você é empresário, se você é médico, você vai vestir a Legal. mesma roupa, você vai entrar, experimentar, e vai sair na porrada, meu irmão. Não vai adiantar, a tua faixa não vai fazer mágica por você. Quem vai estar ali é você e outro ser humano saindo na porrada. Aí a pessoa olha um faixa marrom, quase faixa preta, calminho, porque tá bem calmo. Cara, Graças a Deus, né, cara? Eu acho que o jiu-jitsu transmite traz isso também. uma tranquilidade, não imagina a letalidade que o homem pode causar A gente nem pensa por esse lado, numa né? luta, né? Mas tem aquela questão, né, assim, das escolhas, né, de vida. Tem um jargãozinho que eu acho que faz muito sentido. Eu prefiro muito mais ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Eu tenho a facilidade, no caso, de ser apaixonado pelo esporte. Isso me traz uma facilidade. Mas falando, por exemplo, de empreendimentos, junto com a Terra Azul, que é essa empresa que eu tenho uma conexão, houve um episódio lamentável, cara. A menina descendo para litorânea e foi abusada e tudo. E a gente vendo os vídeos, cara, pô, meu Deus do céu, cara. O mundo é cruel, né, cara? E a gente pensou pleiteamos até isso com a Secretaria de Esportes, estamos vendo se a gente consegue essa aprovação aí da lei de incentivo, trabalhando a defesa pessoal feminina, abordagem, rua, pegada no braço, tom de cabelo, como tentar neutralizar e para poder, cara, a gente tá numa sociedade muito complicada, tem uma galera que não sabe escutar não. Não sabe conviver com pessoas que pensam diferente. É um pouco A gente não complicado, né? sabe, porque tu pensa de um jeito, eu penso do outro, eu não vou ser teu amigo, eu não vou, não vou conversar com você, já quero Aí partir pra a ignorância. menina dá um não, o cara dá 81 socos nela dentro de um elevador. Não estou dizendo que o que a gente pode agregar numa oficina, em poucos momentos juntos, vai tornar ela hábil a se defender do monstro daquele. Pois não, com certeza não. Mas a gente trabalha a prevenção, até na situação de saber o que pode acontecer, se sair do lugar. A defesa pessoal, ela parte do princípio da antecipação e da fuga, né, sair do risco. Então, são princípios importantes para a gente Falando de pensar. princípios, quais são os princípios que o esporte e o jiu-jitsu te ensinou que hoje tu pode levar pro empreendedorismo? Possa dizer, Gustavo, isso aqui eu aprendi. Isso aqui me ajudou a melhorar esses processos dentro do meu negócio. Cara, tu sabe uma coisa que depois de passar por algumas coisas na vida, a gente tenta buscar muito autoconhecimento, né? Uma coisa que depois que me tornei pai, eu comecei a me preocupar muito como estimular, até como professor, a gente falou um pouco ali de andragogia, de pedagogia e tudo. E tem palavras que são muito fortes. Não estou dizendo que são culpadas, mas isso pode trazer uma, um bloqueio, alguma coisa nesse sentido aí É como se no fosse uma. mindset. Aí, Isso. tem até pesquisas que falam, por exemplo, se você fala para a criança que ela é inteligente, ou se você fala que ela se esforçou e tal. Tem uma comparação. Não sei se você já viu algum estudo sobre Já isso. inclusive tem uma psicóloga, a Carol Dweck, autora do livro Mindset, para falar muito sobre essas pesquisas. Tem uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade física. Pois é. E o poder das palavras. Né? Pois é, e aí a criança que escuta muito que é inteligente, ela acaba ficando com medo de arriscar, fica com medo porque ela não quer falhar, e não estou dizendo que foi isso, mas eu, quando era criança, escutava às vezes isso e eu acredito que eu carreguei um pouco disso. É uma crença. Até pela dificuldade que eu tive de escrever meu TCC na época. Né? Cara, eram uns bloqueios que
eu percebi que me atrapalhavam bastante. É uma coisa que eu tratei pessoalmente, estou falando disso assim abertamente, eu acho que eu nunca conversei nem disso com ninguém. Mas o jiu-jitsu, a resiliência de você se formar um professor, de você galgar a sua faixa, de você não desistir, treinar, saber que você tem que estar ali no tatame, e disciplina. Uma vez eu perguntei pro meu avô, meu avô, cara, 5 horas da manhã meu avô acordava, ia passar o café. Todo dia. Todo dia. Perguntei para ele, vô. Disciplinadamente. Perguntei para ele, vô, se o senhor pudesse me dizer qual foi a receita do sucesso, o que eu me diria, vô? Sorte, talento, disciplina. Disciplina. Tudo que eu fiz na minha vida, sempre fiz com muita disciplina. Meu avô contava tudo, meu avô conta tudo, cara. Sabia tudo. Cara, é fantástico. Então, são coisas que, por exemplo, a arte marcial me ajudou muito a reforçar e tentar reforçar, porque é um esforço diário, né? Diariamente está na zona de desconforto. Também. E tomar decisão na zona de desconforto. E você está numa situação que você vai adrenalizar, que você vai estar no ambiente competitivo, e ali você tem que estar pensando. Eu tive bloqueios em ambientes tóxicos com sociedade que me remeteram a situações que eu vivi com meu pai, aquilo me travou, pô. Me deixou de uma forma que eu fiquei, o que está acontecendo? Que loucura é Inclusive, essa? dentro do autoconhecimento, a gente chama de crenças limitantes, É. que são coisas que você, experiências do passado, com talvez pais, professores, pessoas que estão influentes na sua vida, e em dados momentos da vida você, poxa, bloqueei de novo naquela área porque me remeteu ao meu passado. E aí tu demora um tempo para realizar aquilo, né? Dependendo da experiência que você tenha com isso. Para mim esse insight veio, porra, quase 40 anos. Olha, inclusive... compadre, não é fácil, meu irmão, mas é isso aí, é bola pra frente, cara. Interessante você estar falando. Ontem eu estava numa aula que toda terça-feira eu falo sobre liderança no meu Instagram. Eu falei ontem sobre liderança / autoconhecimento. Justamente no que tu tá falando. E eu falava que o autoconhecimento é a base da inteligência emocional e a inteligência emocional ajuda os grandes líderes a liderarem grandes projetos. Pois é, com a arte marcial a gente trabalha esse autoconhecimento. Com isso a gente monta uma estratégia de combate, tentando entender o que você pode oferecer, o que aquele seu adversário, e isso tudo numa dinâmica rápida, sob pressão, com velocidade, sem você controlar a força que o cara está exercendo sobre você, nem a velocidade, você tem que montar suas estratégias para fazer o combate. Tudo isso está envolvido naquele momento ali, naqueles 5 minutos de combate que a gente treina na academia. Então, tudo isso envolvido ali. Isso é muito legal, cara. Levando para o negócio, tu tem que decidir rápido, tu tem que tomar decisões rápidas, às vezes gerir um conflito com um colaborador que está dando trabalho. Vai lá no meu perfil lá no Instagram depois, nos links, eu estou com o link da loja do Ilha Games Studio, direto no Google, que a gente tem nossa primeira coleção lá lançada no Google, temos o Arithmetics, que é essa de... E tem o link do meu perfil lá do Substack. Eu tenho 3 artigos lá publicados. Um deles é sobre essa questão do jiu-jitsu com empreendedorismo. Com empreender e tudo. E já tem uma galera falando disso. Tem grandes mestres. Fábio Gugel tá mestre nisso. Eu estou escrevendo um pouquinho lá. Quem sou eu, né, meu irmão? Quem sou eu, compadre? Mas estou escrevendo outro princípio que eu percebo de ti nas entrelinhas, desde a hora que tu chegou, a gente conversando também no Instagram, é a questão do princípio da humildade. Inclusive, tem um grande consultor americano chamado Jim Collins, que é o consultor também do Jorge Paulo Lemann, da Bev. Ele fala sobre alguns pontos importantes para um grande líder que lidera empresas de sucesso de forma duradoura. Fala muito sobre isso. Liderar empresas de sucesso de forma duradoura. Um deles é a disciplina. É um aspecto que ele viu em vários empresários de sucesso. E o outro é a humildade. É a humildade de você reconhecer quando está errado, de você ouvir sua equipe, de você aprender algo novo todo o tempo. Meu avô, cara. Aí, ó. Meu avô. Falou tudo. Esse cara é bem aí. Obrigado, meu irmão. Foi passando, fico feliz em ouvir isso. Foi passando para a família, para... Você está dizendo que eu fico feliz.
É. Inclusive tem um princípio em Provérbios que fala: soberba antecede a ruína e a humildade antecede a honra. Bem, Quando a gente começa a ter a humildade, a gente entende muita coisa na vida, né? Mudando de assunto, vamos agora levar para a área da família. Tu é um cara que fala muito sobre tua família. não, peraí, calma. Agora eu quero falar sobre a minha parte de gastronomia, pô. É Vou perder verdade. essa oportunidade. Vou perder essa Inclusive oportunidade. o Gustavo Henrique do Arroz, que é nosso Aham. amigo em comum, veio aqui, deu uma aula de gastronomia, falou Ah, muito é? bem. Um Massa, cara massa. fera, viu? Ele é massa, né? Mas ele é bom de perfume também, Energia, sabia? energia lá em cima. Rapaz, tá chegando Natal, viu, Gustavo? É, ele é bom de perfume. Aí, Gustavo, e a Tendresse, como é que tá? Tem água, cara. Então, irmão, como eu te falei, eu montei esse empreendimento e desde muito tempo eu penso nessa questão da. Pensava na bistronomia e tudo, e sempre fui muito curioso por comida, desde de adolescente. Gostava de ajudar minha mãe quando ela ia fazer os almoços Sim. aos domingos. Teve uma época que a gente ficou sem secretária em casa, então ela encomendava uma cozinheira a proteína e tudo, deixava no freezer, né, congelado para 15 dias, e aí, antes da escola, eu estava à tarde, eu tinha que fazer o arroz para a família toda, esquentar umas das proteínas, aí eu sempre fazia um caqueado e tudo, fui pegando o traquejo, né, e por curiosidade, até não por curiosidade, assim, talvez seja uma curiosidade para quem não sabe, quando eu empreendi nessa questão da alimentação, pelo respeito às pessoas, ao trabalho e tudo, aos seres humanos, como eu sempre, é um dos meus princípios. O sócio que eu tive, ele que se envolvia e tudo, muito vaidoso com o que fazia, nunca meti a mão, nunca achei, tem minha assinatura em nada, me diz. Nada, nada, nada. E aí, mas eu sempre pensei em fazer um negócio por essa porta. Cara, um dia eu vou fazer uma coisa legal. E aí tu perguntaste um pouco de família, vou falar um pouco aqui de família. Meus pais são do Rio Grande do Norte, tanto a família da minha mãe, meu avô já trouxe a base da família dela para cá, né? Quando trabalhando no comércio, acabou vindo para cá, com Paraíba. E a família do meu pai é muito forte lá, os irmãos dele moram praticamente todos ali na região de Natal. Então eu passei praticamente a minha infância, quando eu viajava, né? Que deixei alguma viagem, era São Luís, Natal, normalmente para passar o veraneio lá. A galera às vezes alugava uma casa de praia, numa praia legal, juntava todos os primos, era sempre muito, muito massa. E no meio do ano, essa galera vinha passar férias aqui em São Luís, meus primos, por conta do São João e tudo, e às vezes vinham também no começo do ano. Então fiquei muito nessa ligação. A primeira viagem que eu fiz para São Paulo, eu já fiz trabalhando. Na época eu trabalhava na Potiguar, e aí eu fui com o meu tio, que é o presidente, com a esposa dele, mais algumas pessoas. E a primeira refeição que eu fiz lá, a galera estava conversando no saguão e puxaram uma Veja São Paulo, né? Ah, vamos comer em tal lugar. Tinha um amigo dele, falou, não, vamos lá nesse Jardim de Nápoles, que tem um polpetone lá que ganhou prêmio, já vários prêmios, não sei o quê. Aí eu fui comer esse polpetone. Espetacular, meu irmão. Aí me apaixonei pelo tal do polpetone. Aí fiquei, meu irmão, toda vez que vou a São Paulo, tem que ir no Jardim de Nápoles. Minha esposa, a última vez que a gente esteve lá foi 2 ou 3 vezes, acho que eu já não aguentava mais ir ao Jardim de Nápoles. E realmente eu gosto, cara, é um prato que para mim tem uma referência, sei lá, acho que cozinha tem muito essa questão do Sim. afeto, putz, Lembra a cozinha as boas afetiva. lembranças. E aí, tava pensando, cara, eu vou cozinhar esse polpetone. Vou fazer esse polpetone aqui em São Luís. E toda vez eu indico alguém, vai para São Paulo, cara, vai em tal restaurante, vai, prova esse prato. Sempre quando alguém fala nesse sentido, eu comecei a tentar reproduzir o polpetone. Rapaz, não reproduziu o polpetone? Cara, ficou gostoso. Aí eu mandei para esse meu tio, né? E
fui comer, eu falei, cara, Thiago, ó, precisa dar uma ajustada aqui, ali e tal, mas o tempero tá indo no rumo, não sei o que. Aí eu fui estudando melhor receita, melhor receita. O Polpettone tá ficando legal, cara, tá gostoso. Eu criei um perfil no Instagram, procurei logo uma coisa bem direta, falei, Polpettone _CO, né? Companhia, daqui a pouco logo larga um parmegiana, larga sei lá o quê. E fico lançando, eventualmente, quando eu tô final de semana com tempo e tudo, eu vou lá, aí lanço o cardápio. Ó, hoje o Polpettone acompanhado de uma massa com molho vermelho, que eu já preparo o molho, quando eu preparo eu já faço uma quantidade interessante e tudo. Ou um molho branco, a fungo, aí sempre lanço o cardápio lá e lanço nas redes sociais e já tá vendendo, cara. Já tem uma galera comprando. Eu estou envolvido nesse aniversário da minha avó. Vi uma mensagem ontem à noite de uma cliente já perguntando: e aí, vai ter Polpettone nesse final de semana? Porque 2 finais de semana eu viajei, outro foi o aniversário da namorada do meu filho, cara. Cara, Aí eu estava envolvido nessa festa, acabei não indo, não preparando também. olha só. E Tu já era amigo há muito tempo, né? do sogro do meu filho, cara, meu conhecido da vida. Ele estudou com meu irmão na maternal, infantil. A cidade é muito pequena, né, cara? Caramba. A cidade é muito pequena. Aí, Teu filho tem quantos anos? 15 anos. Tem 15 quantos anos. filhos? Tenho 2. Me fala um pouquinho sobre tua esposa, como tua esposa, teus filhos, porque é uma pergunta que eu sempre faço e eu sempre faço também, eu sempre faço uma colocação. Sucesso nenhum na vida justifica o fracasso de uma família. Então a família é a base. A A família é um família, plano divino, né, cara? quando a gente realmente E é muito entende isso, atacada. É muito atacada porque é um plano divino. A gente sabe que existem essas energias, né? e outra, Existe Thiagão, Deus, existe. a gente não nós não somos nada se nós não tivermos essa família, cara, que é a base de tudo. Cara, minha esposa. Eu tenho lembrança dela, pô, falar dessa história aí, o nego vai dizer, não, esse cara tá mentindo. Pô, isso é loucura desse cara. Eu fazia natação, 13, 14 anos, nadei. A competição tinha uma menina que eu me amarrava nela, eu não sabia quem era. 13 anos também. 12, não, antes foi 11, 12 É anos, porque tu foi começou a antes. empreender praticamente Não, com 13. isso foi antes, foi uns 11, 12 anos. Eu Caraca. nadei na Viva Água em 92, eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. Mas muito guri, né? Mas tinha uma gatinha, meu compadre, na piscina, que toda vez eu olhava pra ela, eu botava fé que ela me olhava. Não sei se ela. Mas eu sacava essa gata, né? Eu falei, cara, essa gata é massa e tal. Aí passou, nunca tive contato e tal. Não sabia nem quem era. A vida foi passando, a vida foi passando. E aí eu tenho um amigo de infância, muito, muito amigo, que minha família durante um tempo, minhas primas achavam que ele eram 3 pessoas. Verdade, pô, é verdade. O nome dele é Eudes, o apelido dele é Dandão, e a gente também chama ele de Dão. Aí uma vez eu conversando com minhas primas e tudo, ela, vem cá, Thiago, Eudes, Dandão e Dão é a mesma pessoa? Eu falei, porra, achava que eram 3. Esse cara ele é tão espetacular, essas 3 pessoas, e ele me apresentou minha esposa, a gente foi apresentado por ele. E aí me apaixonei de novo por essa gatinha que eu me amarrava, né? Tu conheceu ela quando tu tinha quantos anos na época? A Foi primeira vez que tu olhou ela, com tu tinha 20 10. anos. A primeira vez que tu 10 anos olhou. depois, né? 10 anos Caraca. depois. 20 anos, 20 anos. Comecei a namorar com ela com. Não, com 21, com 20 eu tinha namorado. Foi com 21. Foi com 21, Foi com 21. E aí já estão juntos praticamente há 40. Ah, 40 não, há 20. 21, 20, não, a gente começou a namorar em 2003. Começamos a namorar em 2003. 22. Aí terminamos. Fui. Porra, mulher da minha vida, não sei o que e tal. Tive apoio da minha família, a empresa que eu trabalhava na época. Me ajudaram, fui fazer um intercâmbio, achava meu inglês um pouco. Pô, não estava bacana para a minha idade, não estava condizendo ao inglês executivo e tudo. Me deram a maior força e com medo de voltar rápido, apaixonado, tinha que ser para um lugar longe. Aí eu fui, o inglês
Morei 6 meses na Austrália, quando eu era 23 anos, mais ou menos. Foi quando teve esse rompimento. Aí depois a gente voltou, se entendeu, casou, dois Já filhos. É realmente isso. é de onde nós tiramos nossa maior força, né, Thiago? Cara, Assim, nossa força, nossa. cara, eu te confesso, meu irmão, que eu sou muito grato a Deus. Até se tirasse minha família, eu sei, eu posso estar falando muita loucura, viu? Mas eu sou muito grato. Não consigo acordar zangado, cara. Não sei, mano. Fez um levantamento recente, né? A gente não, né? E uma notícia interessante do Senado Federal, 2023, cada 10 pessoas, uma estava com ansiedade e outra com depressão aqui no Brasil. De cada 1.000 mortes, e a gente foi eleito o país com pessoas mais ansiosas. Tudo. Muitas vezes a gente vê a causa da ansiedade. E um estudo que dizia assim: a pessoa que tem o hábito de exercer sua gratidão, ele vai curar a sua ansiedade. Ele tem menos ansiedade, ele vai ter uma vida mais Amém, equilibrada. meu irmão. E Amém. de fato isso Amém. é importante. Quando nós temos a nossa gratidão a Deus, eu até brinco, eu digo assim, brinco não, é uma coisa que eu tenho como verdade. Quando você tem gratidão, portas se abrem naturalmente na tua vida. Amém. Quando você chega de noite, olha para sua esposa, olha para os seus filhos e diz: Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo. Até a gente até se emociona, porque isso é a riqueza, né, cara? A prosperidade não está no dinheiro, está no que Deus nos dá, no fôlego de vida. Quando teve essa questão do Covid aí, quantas pessoas se partiram e a gente entendeu que o ar é importante, sabe? Então, o hábito de nós agradecermos, o hábito de nós não murmurarmos, o hábito de nós sermos pessoas felizes constantemente, isso traz coisas boas e isso mostra muito de Muito bem. show de bola. Ó, um ponto interessante. Falou do suicídio. Pô, morei pra ali em 2000, morava num bairro chamado North Bondi. Próximo a uma praia muito famosa, que é Bondi Beach. E próximo de lá, North Bondi, a Austrália é um país que tem uma costa assim com montanhas. Porra, é muito lindo aquilo ali, cara. Mas tinha um pico, cara, onde a galera se jogava pra se matar, pô. E era assim, o índice de suicídio, pode pesquisar depois, na Austrália é altíssimo e a qualidade de vida, meu irmão, é surreal. Porra, que é isso, cara? O que tá acontecendo? Tá ligado, mano? Pô, ia andar na praia, olhava aquela. Pô, meu irmão, tinha um, um trecho lá que você atravessa, meu irmão, pelas rochas. Ligavam várias praias, pegava Bondi, Beach, Beach, não sei, são de pura, cara, arte, mais toda aquela natureza, tudo. Cara, meu irmão, mas pô, todo mundo tem problema, né? Ninguém sabe a dor que o outro tá vivendo, né, Na cara? tua, Mas eu olhava aquela imensidão ali, meu irmão, cara, Deus é muito grande, é muito maravilhoso, né, cara? Olha isso aqui, meu irmão, olha isso aqui. acho que o hábito de contemplar precisa parar um pouquinho nas redes sociais, dessa dopamina barata. Precisa, Tá encolhendo o cérebro, cara, da sim, galera. a gente precisa contemplar, sabe? Sair, vai lá pra praia, vai aí aqui em Foz, faz uma visita em um local, como você falou aí da Austrália. Contempla o que Deus fez, sabe? A gente perdeu o hábito, Thiago, de olhar nos olhos da nossa esposa, do nosso filho e ver assim como Deus é bom. A gente, eu costumo Graças a Deus eu falar, não perdi esse ano. mas Ô, hoje, Senhor, me ajude para que eu nunca mas tu perca percebe que a isso. sociedade perdeu? Hoje a maioria tá no celular, a gente vê os É, índices cada às vez vezes a gente crescendo. acaba incorrendo nesse erro, né, cara? Pô, tá meio que um caminho sem volta, né, cara? Essa digitalização tá Trouxe muitas escravizante. É coisas boas. escravizante, né, cara? Eu estava até vendo um estudo que comparava o carro consumo, carro com o consumo das redes sociais. Ele fala que libera o mesmo efeito no cérebro, que é o efeito dopaminético. Instantâneo ali, aquela recompensa Justa, imediata. justamente, o efeito dopaminético. Poxa, passei um vídeo, tá legal. Outro vídeo legal. Quando vai parar, já passou 2 horas. Irmão, esse efeito de recompensa é tão forte no ser humano, cara.
existem substâncias que tiram tua humanidade, cara. Lá. Pô, um crack, cara. E uma legião de zumbis aí só para o efeito imediato. A recompensa A imediata. recompensa imediata. É uma loucura, cara. Uma loucura. Isso aí é um tema que a gente poderia passar o episódio todo falando como que isso tem prejudicado, né? Cara, pesado, Pessoas. né, cara? Pesado, e eu espero que, assim... E a indústria se beneficiando disso. Não estou dizendo que a indústria não é uma indústria legal, mas, por exemplo, o cigarro. O cigarro se beneficiou da dopamina. O TikTok está se beneficiando da dopamina. Não está consumindo nada substância, mas está afetando o cérebro também. E aí, onde é que vai parar essa discussão? É tanto que, se a gente for perceber que os CEOs dessas grandes companhias, eles não Os consomem. filhos, e os filhos não podem consumir. Eles sabem tudo isso, pô. E outra coisa, média de livros que o brasileiro lê, média de livros que o CEO desses lê, a disparidade é muito grande. Então, assim, a gente vê que às vezes a gente reclama muito da questão financeira, mas começa tudo aqui, ó, na nossa mentalidade, né? Na mentalidade, a cultura. A cultura de muitas pessoas hoje no Brasil é essa, de consumir essa dopamina barata, de ter uma recompensa rápida, hábitos ruins. Cara, eu tava falando com um aluno meu, desculpa te interromper. A gente comentou, né? Cara, esse negócio de celular pra essa gurizada aí tá um perigo, cara. E a gente tem discernimento, é adulto, que o cérebro já tá formado. Vez ou outra tu se vê lá perdido, rolando aquela barrinha pra cima, já... compadre, ela gastei um tempão aqui. Imagina uma criança, meu. Isso é perigoso mesmo, cara. Aí é uma loucura. Outro dia eu percebi meu filho um pouco ansioso com esse negócio de celular, cara. Isso me preocupou bastante. E a gente tem que, como na Bíblia, vigiar. Nós temos que nos vigiar constantemente e vigiar os nossos também. Tiagão, quando a conversa é boa, o papo passa rápido. Eu olhei aqui pro relógio dos meninos, já passou até uns minutos, né? Legal, mas cara. Que bom, cara. Que isso é um bom sinal. Um sinal que a conversa foi fluida, foi boa. Tenho certeza que vamos ter os segundos episódios aí contigo para falarmos sobre os projetos. Que bom que a gente pôde conversar um pouquinho, se conhecer melhor. Obrigado pela oportunidade. Esse primeiro episódio foi para se conhecer. Os próximos já vai ser para focar mais nos projetos. Que legal, cara. Obrigado pela oportunidade. Meu amigo, queria que tu pudesse mandar uma mensagem aqui para os empreendedores que estão iniciando. A gente tem seguidores, são empresários, mas a maioria são empreendedores do interior do Maranhão, os que querem iniciar o seu negócio, que querem começar a vida. Alguns têm medo, outros acham que não podem sair do CLT. Como um empreendedor que já está muitos anos nesse mercado, como alguém que... Quer que eu dê palavras motivacionais ou desmotivacionais? Ontem eu ouvi uma palavra de motivação de um empreendedor que ele falava assim, ó: empreender é se lascar 80% do tempo. Cara. Porque empreendedorismo não é fácil, mas o que tu poderia falar? Não é motivação, mas o que tu poderia mandar de mensagem para essa galera? Empreender é algo bem interessante porque é uma oportunidade. Porém, a gente não pode esquecer daquele princípio bíblico, né? De dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? César cobra muito tributo. O Brasil é difícil. Então, se for empreender, estude direitinho o segmento que você quer atuar. Tente entender quais as oportunidades, quais as dificuldades, em qual mercado você vai estar inserido ou está tendo oportunidade de inserir. Entendam as forças que estão ali fazendo interferência nesse mercado. E não brinquem, não. Se for para entrar, entrem com profissionalismo sério. E depois que você assume esse compromisso, a coisa fica séria, meu companheiro. É isso. Pra cima. Thiago, obrigado. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Pessoal, valeu. Valeu.